Vai refletir um pouquinho na palavra. Eu acho que eu vou subir para sentar aqui, para ter um apoio, ou pelo menos me ver um desse sobe aqui, só para eu botar o apoio da Bíblia. Pronto, já está aqui. Já está aqui. Isso. Oi, isso tá bom, tá falando. Só me organizar. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 142. Salmos 142. Livro de Salmos 142. Os microfones foram higienizados, meus irmãos. Só perrengue com isso não. Essa folha aqui é meu novo notebook, ou tablet, tá? Mais atualizado aqui. Tá certo? Salmo 142, versos de 1 a 7. Vamos fazer a leitura? Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Na vereda que por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olho para minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Bendito e eterno Pai, que a porção da tua palavra lida nesse momento encontre guarida em nossos corações. É assim que eu te oro. Usa-me como instrumento teu para o louvor e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O tema da reflexão desta noite é a caverna e eu. A gente está diante de um salmo que Davi fez e ele expressa toda a sua dor e toda a sua angústia, num período de vida em que ele vivia fugindo. Em alguns desses momentos ele se escondeu literalmente em uma caverna geográfica. Ele viveu dentro de uma caverna, dormiu dentro de uma caverna, e por 2 momentos Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul em um desses locais e não fez. Então Davi sabe muito bem do que está falando, porque ele vivenciou isso. Claro que nem sempre nós somos como Davi, ou estamos como Davi, vivendo geograficamente dentro de uma caverna. Mas há também cavernas que são colocadas, ou que nós nos colocamos dentro dela, e são cavernas espirituais. E a caverna geográfica e a caverna espiritual têm coisas semelhantes. Na maioria das vezes as cavernas têm pouca iluminação. São lugares frios, de pouca iluminação, úmidos e solitários. E tanto a caverna geográfica, o local geográfico, como a caverna espiritual, ela também
se encontra desta forma. Ela é um local frio, ela é um local escuro, ela é um local úmido, onde a gente tem aflorado o nosso sentimento, a sensação de abandono, entre outras coisas. Talvez você chegue a dizer ou a pensar que nem está, nem foi para uma caverna, nem está em uma caverna. Eu quero pensar com você nesta noite, chamo a refletir nesta noite sobre alguns elementos que Davi coloca, expresso aqui, do versículo 1 ao versículo 7, para que a gente possa entender se a gente está ou não na caverna e como Davi saiu da caverna, como ele sai dessa situação. A primeira coisa que Davi menciona quando está na caverna é um espírito desanimado. O desânimo é um estado de estímulo. Você perde, melhor dizendo, o estímulo, perde a vontade. Você se sente como se suas forças físicas não mais existissem. E aí você não tem ânimo para comer, ânimo para acordar, ânimo para tomar banho. Tem pessoas que chegam a um pico tão alto de desânimo que nem banho conseguem tomar. Perdem completamente a alegria para viver, não tem mais forças. E é isso que Davi está dizendo logo no início do verso 3, quando ele diz: o meu espírito está desanimado, eu não tenho mais forças. Sabe aquela energia que você acorda de manhã e diz assim, tem hora que eu olho para João e eu fico agoniado com João. João, ele é bem tranquilão, acho que ele toma uma maracujina de manhã, de tarde e de noite, até para falar. Tem hora que no telefone eu falando com ele, eu não sei se a ligação caiu ou não. Ele, João, tá aí, tô. Certo? Então, o desânimo, essa alegria, essa energia que você perde para falar, perde para comer, como eu falei, perde para se relacionar com outras pessoas. No fim, você perde a alegria de viver, você não tem mais força. Qual momento a gente chama isso de alegria de viver? E Davi está dizendo isso: eu estou desanimado, eu estou perdendo forças, eu estou sem condição de caminhar. Se você se encontra assim, é o primeiro sinal de que você está numa caverna. A segunda coisa que Davi menciona é que ele vai dizer: todos querem o meu mal. No verso 3, na parte final, ele vai dizer que esconderam armadilhas contra ele, puseram ou esconderam para que eles caíram. A sensação de Davi é que ele é perseguido por todos. Então isso faz com que Davi esteja em um estado de alerta constante. Esse estado de alerta constante suga todas as forças e energia de Davi. Davi passa a não mais confiar em ninguém. Todo mundo para ele é um risco, porque Saul quer tirar sua vida, porque tem irmãos de Davi que são a favor de Saul e que também o perseguem. Então, para Davi, todo mundo deseja o seu mal. E aí ele tem que estar atento constantemente. Você já passou por uma situação como essa? Aí explica a situação de desânimo de Davi. Se você já passou por uma situação como essa, um assalto, um acidente, durante esse período você recebe uma descarga de adrenalina muito grande, e aí parece que você é um super-homem,
você consegue perceber as coisas com muita clareza que estão atrás, do lado, em volta, você está atento ao tempo todo. Parece um soldado do golpe. Você acha aquele filme Tropa de Elite? Pronto, parece um soldado do golpe. Só que depois que passa essa circunstância, que você chega em casa, ou que passou o perigo, qual é a sensação que você tem? Parece que você lutou com um elefante. Você está morto, exaurido. Eu viajo hoje limpando a igreja hoje aqui e deu um duro grande. Varre, limpa, passa, cansou. Quando a gente trabalha braçalmente, fisicamente, a gente cansa. Mas quando a gente fica nesse estado que Davi ficou, a gente se cansa muito mais. Muito mais do que o esforço físico que a gente faz. Porque além do esforço físico, a gente coloca 100% da nossa energia mental para se manter alerta ao tempo todo. Então, a segunda coisa de quem está em cavernas é esse estado de alerta. Acha que todo mundo deseja o seu mal. E aí ele confunde aquilo que é real com aquilo que é imaginário. Porque de fato havia uma ameaça sobre a vida de Davi. Saul era ameaça real sobre a vida de Davi, mas nem todos estavam do lado de Saul. Eu não sei se você já passou por algum momento como esse. Se não passou, eu espero em Deus que não, mas eu vou dizer, vai passar. Em algum momento da vida, você vai achar que todo mundo quer o seu mal. E quando isso ocorre, você tem que ligar o alerta e dizer: eu estou entrando em uma caverna. Como Davi entrou. Existem pessoas que desejam o nosso mal, sim, mas nem todo mundo deseja o nosso mal. Havia um perigo real sobre a vida de Davi, sim, mas não era todo mundo. Mas Davi estava em um estágio tão de pressão tão grande e de uma angústia tão grande, beirando ali a casa, creio, da depressão, que ele começou a imaginar que todo mundo queria o seu mal, que havia risco em toda a parte em que ele estava. E eu passei um momento na vida que foi algo que me ensinou, mas também que exigiu muita energia de mim. Quando eu me deparei em uma situação que era conflitante e que eu imaginava da seguinte forma: se eu sorrir, eu não sei como vou ser interpretado. Se eu chorar, eu não sei como vou ser interpretado. Se eu simplesmente fizer um ar de alegria, eu também não sei como vou ser interpretado. E se eu falar alguma coisa, eu também não sei como vou ser interpretado. Então a sensação que você tem nesse momento é que você tem uma faca na sua goela, uma arma na sua cabeça, e embaixo de você tem um caldeirão já se abrindo. E você fica sob uma pressão muito grande. A qualquer momento você pode estourar, a qualquer momento você pode surtar, e é isso que Davi está dizendo. Quando a gente se encontra nessa situação, a gente está nos limites do limite. A terceira coisa que Davi menciona é que ele diz: eu estou só. Ele vai dizer: eu estou só. A sensação de solidão. Mesmo Davi tinha uma tropa que estava ao lado dele. Davi tinha pessoas fiéis a ele.
além da tropa, Davi gozava de muitos judeus que gostavam dele. Davi gozava de ser uma pessoa agradável e desejada, inclusive por outros não judeus. Mas havia uma sensação de solidão muito grande na vida de Davi, como consequência da mente dele, que achava e acreditava, confundindo a realidade com o irreal, que todo mundo estava o cercando para destruir. E aí ele diz: ninguém se preocupa comigo, ninguém se importa com a minha vida. Essa sensação de solidão traz em nós um desprezo muito grande para com a vida. A gente se sente um zero à esquerda. A gente acha que não é mais importante em nada. E aí a gente começa a fazer comparações com o outro, sempre nos diminuindo, colocando o outro sempre melhor do que nós. É aí que Davi começa a pensar e diz que ninguém se preocupa com ele e ninguém se preocupa com a sua vida. Apesar de todo o contexto que eu mencionei, que Davi tem pessoas do seu lado, mas ele se sente assim. Estas três coisas, elas podem vir ao mesmo tempo, no mesmo momento. Elas podem vir separadamente, uma atrás da outra, porque uma puxa a outra, ou ela pode estar isolada. Você pode não estar vivendo as três, ou estar vivendo uma só. Não importa. Se você está vivendo uma das três, ou se você está vivendo as três, você está em uma caverna. Não uma caverna geográfica, mas uma caverna do Espírito, onde a sua alma está aprisionada e precisa ser libertada. Davi reconhece aonde está o seu estado. Essa é a primeira coisa para que haja cura, para que haja libertação. É reconhecer o seu estado, é reconhecer a sua situação. E ele reconhece. E aí, na quarta situação que ele coloca, ele diz: sou fraco, ou me sinto, melhor dizendo, fraco. Ele olha para tudo isso e ele se sente incapaz de resolver estas coisas. E aí ele chega ao resultado de dizer: sou fraco. Porque ele não consegue vencer e ele não encontra as soluções para isso. Então, irmão, se você está assim, entenda, você está passando por isso, entenda que isso ultrapassa qualquer força humana. E você não vai sair disso aqui simplesmente num piscar de olho ou em uma oração simples que será tudo resolvido. Primeiro identifique como ele identificou cada uma dessas coisas que eu acabo de mencionar agora. E aí vem a coisa que fez a diferença na vida da vida. Porque esses sentimentos são tipicamente humanos. Como eu falei no início, talvez você não esteja vivendo 1, 2, 3 ou os 4 ou os 3, não importa, mas eles são tipicamente humanos. Se você não viveu nenhum deles, mas vai viver em alguma etapa da sua vida, um dos 3 ou todos eles, ou um dos 4 ou todos os 4. Mas o importante na lição aqui dos Salmos é o que Davi faz depois de identificar a sua situação. Ele olha para a sua realidade, ele expressa essa realidade no texto, mas agora ele tem uma atitude que faz uma diferença muito grande na vida dele. E eu espero que, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a enfrentar essas situações. Primeira coisa que Davi faz, no verso 1, ele diz e expressa isso de forma muito clara. Ele abre a boca para clamar ao Senhor.
Ele vai ao encontro do Senhor e aí ele busca a presença dele e clama. E nessa primeira coisa, eu quero pontuar 3 atitudes na vida de Davi que são fundamentais para que a gente possa sair das cavernas ou da caverna que a gente se coloca ao longo da vida ou se colocou nesse momento ou ao longo da vida. Primeira atitude, para clamar ao Senhor. Porque clamar não é só abrir a boca, clamar não é gritar, clamar não é apenas expressar qualquer coisa. O clamar de Davi traz consigo pontos que são fundamentais para a gente entender, aprender e colocar em prática na nossa vida. Primeira coisa no clamar de Davi, ele diz: me derramei diante do Senhor. Verso 2: derramo diante dele os meus lamentos. Davi abre o seu coração para Deus. Ele bota para fora tudo aquilo que ele está sentindo. Pense numa oração sincera. Davi, ele não faz a oração dizendo: Senhor, eu sei que tu é grande, tu és magnífico, tu sabe. Não, Davi ele chega e diz: Senhor, eu estou assim, eu estou deprimido, eu estou sem força, eu me sinto sozinho, abandonado, sem direção. Para onde eu olho, eu vejo pessoas que querem o meu mal, que querem o meu mal. Eu penso isso, aquilo. Ele abre o coração e coloca tudo aquilo que está incomodando a ele. Isso é derramar-se. Abrir-se, o verbo derramar é esvaziar-se, colocar para fora. Ele coloca para fora tudo aquilo que está moendo dentro dele, que tem levado ele a essa situação. A segunda coisa é que Davi, ele diz: reconheço que o meu refúgio é Deus. É a frase que ele usa: tu és o meu refúgio. Se Deus é o refúgio, ele não abre mão desse refúgio. Ele está constantemente conversando com ele, abrindo-se para ele, derramando-se diante dele, até que haja, como Abacuque fez, um retorno às suas solicitações. Abacuque vai dizer: ficarei na torre de vigia até que tu me responda. Então Davi entende que se Deus é o refúgio, ele não vai abrir mão de continuar falando com ele, se derramando com ele, até que ele aponte a direção. Ele diz: Senhor, não existe caminho a não ser o teu. Se tu és o meu refúgio, eu continuarei buscando até que tu me apontes a direção para onde eu devo ir. E aí me chama a atenção isso, irmãos, porque quantas vezes nós abrimos mão, nós oramos a Deus e no primeiro embate da oração a gente deixa para lá e continua caminhando esperando que Deus responda. Davi não. Davi diz: tu és o meu refúgio. Se tu és o meu refúgio, eu tenho que encontrar ele em ti mesmo, não é em outro, é em ti. E aí isso abre o leque para mim, a minha compreensão dessa frase da seguinte forma: eu vou continuar orando, eu vou continuar estudando, investigando a tua palavra, para entender o que tu queres, para onde tu queres que eu vá, de que forma tu queres que eu vá, até que eu entenda aí caminho. Para que o Salmos 1 seja real na minha vida, para que tudo que eu toque seja frutífero, bendito, para que Deuteronômio se torne real na minha vida,
as bem-aventuranças se tornem algo não para outro, mas para mim. Então eu continuarei, buscarei até que eu encontre aquilo que eu estou buscando. Se Deus é o nosso refúgio, nós precisamos ter essa atitude. O que a palavra de Deus diz? É ela que tem que me apontar. Como ela me aponta? Em tempos como esse de pandemia, irmãos, o que a palavra de Deus diz para mim? Agora, deixa eu pegar só água aqui. Agora tem gente preocupada com a praga do gafanhoto, com a praga da areia, com não sei o quê. Mas o que a palavra de Deus te diz nesse tempo? Eu não estou aqui, em nome de Jesus, não me entenda errado. É bom se informar, é bom abrir o jornal, ler, é bom ligar a telinha da TV, escutar um especialista falando sobre isso, aquilo. Muito bom a gente se informar, devemos fazer isso. Mas o que a palavra de Deus te diz? Para onde ela te aponta? Quais são os caminhos que ela te aponta? Se Ele é o nosso refúgio, é Ele que tem que nos dirigir. É isso que Davi está dizendo. Eu não vou abrir mão disso. Se estão dizendo que eu tenho que matar Saul para acabar com o meu sofrimento, Davi tem duas oportunidades. Nas duas oportunidades ele segue a palavra de Deus. Ele diz: não, meu Deus não manda fazer isso. Se Ele foi quem me ungiu, Ele é fiel para cumprir. Tem que existir um outro caminho que vem dele. Não foi Ele que prometeu? Então Ele há de cumprir. É isso que Davi está dizendo. Quando ele reconhece que Deus é o refúgio dele. Então quando a gente se encontra em caverna, não adianta, irmãos, eu não quero abrir um parênteses aqui para falar isso. Eu não quero dizer que você não deve procurar ajuda, não é isso. Procurar ajuda de um profissional, não é isso. Mas se Deus é o nosso refúgio, nós precisamos urgentemente buscá-lo dia após dia, noite após noite, até que encontremos nele a resposta que precisamos. E é isso que a Abacuque fala: continuarei assim. Tem muita gente que acha que é só orar. Eu creio que Deus se revela de várias maneiras, mas eu não tenho dúvida que uma das maneiras que já está revelada da presença de Deus está aqui, a Bíblia Sagrada. E o que está aqui, ele não vai se revelar mais, já está aqui. É lógico isso. Para que ele falar através do sonho aquilo que já está aqui? É só você pesquisar. Eu não entendo. Também creio que a palavra de Deus é suficientemente capaz, através do Espírito Santo, para falar e ministrar aos nossos corações. Por isso que Davi está dizendo: Ele é o meu refúgio, eu não posso abrir mão dele. Eu devo buscar ajudas aqui? Devo, mas eu tenho que procurar na palavra dele, com ele, qual é a direção que eu devo seguir, para onde eu devo seguir e de que forma eu devo seguir. E aí eu quero abrir um parênteses para dar um exemplo bíblico. Quando Judas Iscariotes cometeu suicídio, surgiu um problema com os 12 discípulos que viraram apóstolos. Agora não são 12, são 11. E eles precisam voltar a ser 12. Então eles decidem que vão fazer uma escolha em cima de critérios que eles estabeleceram e outros releitura da palavra de Deus. E assim é. Quer saber da história? Vá lá ler o livro de Atos. Os primeiros 3 capítulos de Atos você vai encontrar lá essa história. E assim o faz.
escolhem um grupo de homens dentro dos critérios estabelecidos, e aí, depois dessa escolha reduzida, fica dois, dos dois é lançado sorte. Uma moedinha jogada para cima assim, aí diz: você quer ser o quê? Aí um diz: o cara, o outro coroa, pronto. Se cair cara, é você, cair coroa, é você. E assim é feito, e é escolhido um para ficar no lugar de Judas. A gente só tem o nome dessa pessoa na escolha, depois você não tem mais nada. Já Jesus escolhe Paulo. Os discípulos não conseguiram entender que se Jesus é o refúgio dele, eles não poderiam fazer dessa forma. Eles tinham que continuar buscando a orientação de Deus. Oração, leitura dos textos, a orientação que Deus já deu a eles, até que Deus os revelasse para onde eles deviam e de que forma eles deviam fazer. Muitas vezes nós somos aqueles 11 discípulos. Nós oramos a Deus, nós queremos fazer do nosso jeito. E aí jogamos um cara e coroa. Se cair cara, eu fico. Se cair coroa, eu vou. E justifico. Davi volta na caverna a dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio. Isso é engraçado, Davi, né? Eu posso pensar em vários caras me irmandolados na Bíblia, mas toda vez que eu penso, só vem Davi. Davi, mulherengo de primeira qualidade, porque mulher é o ponto fraco dele. Arrumou mulher e problema de sogra. Mas Davi tem umas características muito interessantes, e uma delas é a fazer essa afirmativa de dizer que Deus é o seu refúgio. Por isso que ele recebe a honraria de Deus o chamar homem segundo o meu coração. Quando a gente lê Deus dizendo que Davi é um homem segundo o coração dele, e a gente olha a bibliografia de Davi, a gente só olha o lado sombrio dele, de mulherengo. Diz que Deus era mulherengo? Não. Mas é um homem que sabia, apesar dos erros dele, mas quando ele entrava em situações, ele sabia que Deus era o seu refúgio, e ele esperava até que Deus pudesse a resposta. Terceira coisa, do clamar a Deus: libertar das prisões. É o que Davi escreve no versículo 7 do livro 42 de Salmos. Ele inicia esse texto no versículo 7 dizendo: liberta-me da prisão. Ele usa no singular aqui, e renderei graça. Qual é a prisão que Davi tem? Mas veja, ele não menciona aqui qual é a prisão, mas eu quero ampliar isso aqui. Muitas vezes, quando a gente lê prisões ou prisão, a gente acha que é a causa do nosso sofrimento. Vou dar um exemplo. A gente passa aqui no Amigo ou em qualquer outra cadeia ou presídio, a gente acha que aquele local é a causa do sofrimento dos que estão lá. A gente se engana. A prisão não é a causa do sofrimento, ela é o efeito, ela é o resultado do sofrimento. Quando Davi pede para que Deus o liberte da prisão, que ele não menciona qual é, ele está dizendo: Senhor, cura a causa, para que eu não seja colocado de novo na prisão. E aí eu quero pontuar muito bem isso nessa noite, porque quando a gente entra em caverna, a gente precisa olhar e dizer: eu estou aqui. Por quê?
Por que eu estou aqui? Qual é a causa que me trouxe até aqui? Qual a situação que me trouxe até aqui? Essa situação foi proveniente de quê? A gente precisa entender isso. E eu vou citar duas coisas que eu venho citando constantemente na vida da igreja. E que vocês vão dizer, pastor, isso está ficando muito repetitivo. Eu vou continuar citando ela até que eu morra, porque elas são fundamentais. Eu fui inscrito, eu não sei, na verdade, hoje fazendo parte de vários grupos de pastores que estão repensando, pensando o papel da igreja, como a igreja se mobiliza no bairro. Alguns desses aí, não sei quem me inscreveu em um grupo, glória a Deus por isso, porque daí surgiu um curso que eu tenho feito nesses dias online, que é Vivendo na Justiça ou em Justiça. E o primeiro debate que houve num grupo menor foi quinta-feira passada, que foi sobre justiça. E me chamou a atenção o seguinte: todo mundo falando sobre justiça e sobre o ano do jubileu do Antigo Testamento, porque no ano do jubileu você tem que libertar os seus escravos, você tem que perdoar as dívidas, você tem que fazer. Então a discussão era jubileu, justiça em Deus, o que é essa justiça em Deus, tá? Todo mundo falando de a justiça fora da igreja, a justiça para o mundo, os minoritários, aí pensa minoritários negros, os assim, assado, aleijado, tudo isso. E aí me chamou a atenção, porque eu fiz a seguinte colocação, pensando sobre isso, na discussão. A gente está pensando em justiça a partir ainda do critério de costumes e mores humanos, de leis estabelecidas por homens. Porque o ano do jubileu, você pode libertar 20 pessoas que eram seus escravos. Você pode perdoar bilhões de dívidas que tinham contigo. Mas a palavra de Deus diz que se você não perdoa, João 3 vai dizer que você é homicida. Em Mateus, Jesus vai dizer que aquele que não perdoa será escravizado para o resto da vida, viverá em tormento. Libertar da prisão é entender que a ausência de perdão nos leva para cativeiros, para celas, e nos coloca em cavernas. E a pergunta que a gente tem que fazer, e que eu acredito que Davi fez: quem ou que eu preciso perdoar? Quem ou que eu preciso perdoar? E aí ele pensa muito bem nisso, porque ele está dizendo: Senhor, eu quero que tu me ajudes a fazer isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero entender essa palavra, para que a oração do Pai Nosso se faça presente na minha vida. A segunda coisa sobre libertar de prisões aqui é que ainda em Mateus, quando Jesus é perguntado a ele quantas vezes ele deve perdoar, e ele diz: não 7, a lei diz que é 7, não seja pois só 7, mas 70 vezes 7. E aí ele vai dizer, nesse texto, ele vai me chamar a não julgar ninguém. Cabe a ele o julgamento. E ele vai dizer: por que procurar julgar o erro do teu irmão? Primeiro, tire a trave dos teus olhos. Então, duas coisas que eu tenho mencionado, eu vou mencionar de novo aqui, até que entre na cabeça para poder andar para outras coisas. Mas enquanto nós não nos libertarmos
da condição que é tipicamente caída, de julgar o outro, a gente continuará sendo levado para prisões. E olha que esse negócio é difícil, porque eu olho para um, eu sou levado a julgar. Eu olho para Tiago e disse assim: esse não acaba bom, mas é teimoso. Julguei. Aí ele olha para mim e diz: pensa no cabo bonito, esse mentiroso. Aí nós somos levados a julgar sempre. E o nosso desafio é não julgar. Porque toda vez que nós julgamos, nós fazemos aquilo que não fomos chamados. Jesus é muito claro em dizer que cabe a Ele, somente a Ele, o julgamento. Não é de mais ninguém, é só dele. De mais ninguém, só dele. E aí, com a medida em que julgares, preste atenção nisso, será julgado. O critério que a gente julga o outro é aplicado para nós mesmos. E isso nos leva para prisões. Isso vai nos colocando em prisões. E Davi está dizendo: Senhor, me liberta disso. Uma coisa para encerrar aqui, que a gente precisa aprender para viver com ela, para também ser liberto de prisões. O fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, ele inicia dizendo o amor. Dentre eles, ele vai citar, como consequência do amor, como diz que o fruto, não os frutos, mas o fruto é o amor e a consequência é aquilo ali. Tudo bem, não vou entrar nessa discussão, mas independe a ordem aí de quem deriva o quê, mas se você tiver. Dentre eles, existe lá uma palavrinha chamada domínio próprio. E só é possível ter domínio próprio quando você tem inteligência emocional. A inteligência emocional nada mais é do que a prática e o exercício do Espírito Santo em nós. Eu não sou psicólogo, vou dizer assim, o psicólogo diga de qualquer outra forma. Mas é a prática e o exercício do Espírito Santo em nós. O domínio próprio é a capacidade que nós temos, que foi nos dada, de não ser dirigido apenas pela emoção. Então há uma diferença entre amor e paixão. Amor é Coríntios, capítulo 13. Quem ama não deseja o mal. É Benício de Benício Abraço. Pense, pastor, num texto difícil de compreender, para praticar. É difícil porque a nossa natureza decaída nos puxa para viver o contrário dele. E aí nós precisamos brigar. Porque quando a gente, mesmo casado não está, mas quando a mulher faz alguma coisa errada para a gente revida na mesma moeda. Venha dizer que você quer, ô amorzinho, não é verdade. Quando o filho faz uma coisa errada, a gente fica tão furioso e a Bíblia manda repreender. O problema é quando você perde a cabeça e a repreensão passa a ser um desabafo. Quem ama não deseja o mal do outro, mas sim a repreensão. Quem ama não tem prazer em ver o outro na situação ruim. Quer dizer, eu vou lá, falei com o Cauã, está aqui, disse a ele: irmão, não anda por aí não, porque o negócio aí é estreito. A linguagem bem pentecostal, você vai entender, né? Aí ele vai, ele tem e vai. E aí eu fico, ele, agora só apaga, pai. Desce fogo, Senhor, vai queima. Quem ama não tem esse prazer. Quem ama vai voltar de novo, Cauã. Eu sei que a escolha é tua, eu sei que a decisão é tua, mas preste atenção, esse não é o caminho que Deus quer para você. Mesmo que ele não atenda
ou preste atenção, ainda assim, eu posso até não voltar a verbalizar com ele isso, mas no meu íntimo, em minhas orações, eu vou estar clamando a Deus por misericórdia na vida dele. Porque quem ama não quer ver ninguém sofrer. E o amor é o quê? É uma escolha consciente, clara. Eu não escolhi, quer dizer, o amor não brotou em mim por vocês. Eu escolhi amar vocês, independente das circunstâncias. Quando a gente se casa, eu me casei, não sabia muito bem disso não, eu fui aprendendo, mas eu decidi e escolhi conscientemente me casar com a minha esposa. E no dia a dia eu sou desafiado a manter essa escolha ou não. Algumas vezes fico com a raiva daquela, não quero, mas sou desafiado a manter ou não a minha escolha. É uma escolha. E aí entra o domínio próprio, porque nós não foi nos dado apenas a capacidade de escolher as coisas a partir das emoções que nós temos. Por isso que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 de Romanos, e ele vai dizer que Deus nos entregou os nossos desejos. Por isso que nós vemos os homens, os seres humanos hoje, tão doidos, porque as escolhas deles são a partir dos seus próprios desejos. Eles são escravos de si mesmos. Isso leva a prisões. Já o amor não. A paixão, eu defino ela da seguinte forma: ela tem a ver com os sentidos: olfato, paladar, audição, visão. Quando a gente escuta uma voz bonita, a gente imagina o quê? Seja um homem. E um locutor de rádio, não me lembro mais o nome dele, na minha época de infância. O cara tinha uma voz, sabe, grave, aveludada, bonita. Toda vez que eu ouvia, eu imaginava ele um homenzarrão enorme. Uma vez eu ouvi presencialmente, e aí eu fiquei frustrado. Eu disse: esse toquinho é o dono daquela voz. Para você ver, a paixão ela tem a ver com isso. Ela tem a ver e mexe com as nossas emoções. Então nós somos capazes de matar uma fúria por conta da paixão. Agora bota para raciocinar. Dou uma arma a João, João que é paciente, né? Que é difícil de fazer isso. Se ele fizer, tá doido. Vamos pegar ele. Enfureço o João. Ele está com o dedo no gatilho, com a bala na agulha, ponto para tirar na câmera. Na hora da raiva, ele é capaz de puxar o gatilho. Mas quando eu começo a conversar com ele, isso é coisa só de conversa de filme, tá? Na vida real não acontece assim não. E ele começa a pensar nas consequências desse ato dele, ele não faz. Ele para e não faz. Então a paixão nos leva a tomar decisões por emoções, enquanto que o amor, as escolhas são conscientes. Nós não sabemos plenamente de todas as coisas, mas nós escolhemos fazê-lo, apesar dos pesares, nós escolhemos. Nesse aspecto, a sopa nos ajudou muito a entender, pelo menos para mim. Eu já contei as experiências que eu vivi aqui com a sopa, e eu sei que cada um dos irmãos viveram aqui com a sopa. Será que eles merecem? E a pergunta não era eles merecerem ou não, e aí o Espírito Santo falou muito no meu coração, dizer: você julga a aparência, eu julgo o coração. Então dormiu, caiu. É assim mesmo, irmãos. Então, irmãos, quando eu clamo ao Senhor, como Davi clamou, eu sou
levado a me derramar diante dele, falar com clareza tudo aquilo que está no meu coração. Segundo, reconheço que Ele é meu refúgio, e reconhecer que Ele é meu refúgio é buscar unicamente nele, enquanto Ele não me disser o caminho que devo, eu não cessarei a minha busca até que Ele me responda. E o terceiro é libertar das prisões, e eu aqui citei que não são as prisões as causas do meu sofrimento, mas não é a cela que é a causa do meu sofrimento, mas o que me aprisiona são as coisas que estão lá atrás. Eu citei 3 exemplos: o julgamento, o perdão e a falta de domínio próprio. A falta de domínio é a falta da capacidade que Deus nos deu, cognitiva, de pensar, de avaliar, de olhar em volta o que está, de olhar as consequências dos nossos atos, e aí sim fazer uma decisão e uma escolha consciente. Eu decidi, eu fiz essa escolha. E quando a gente perde essa capacidade, a gente é dominado pelos desejos, a gente é dominado pelas nossas emoções. E aí o salmista vai dizer 2 coisas em relação a isso. Primeira coisa que o salmista diz no livro de Salmos, ele vai dizer: Pai, coloca um vigia na minha boca. E eu vou interpretar isso de 2 formas. Coloca um vigia na minha boca para refrear minha língua, para eu não falar besteira, para eu não ser dominado pelas emoções e estar falando constantemente besteiras. Coloca um vigia na minha boca para que eu não seja dominado pelas emoções e não venha comer coisas que eu não posso comer, que vão fazer mal à minha saúde. Essas 2 interpretações. A segunda coisa, que não é o salmista que diz, mas é que o provérbio que nos fala, é que quando nós somos levados a viver pelos nossos desejos e nos impulsiona a vida toda, Ele pode nos colocar em banquetes fartos, em festas fartas, alegres. Mas quando Ele nos coloca nessa situação, aí o provérbio vai nos lembrar que ao mesmo tempo que você está degustando uma bela de uma carne, numa destas festas, você está colocando uma faca na sua goela, que a qualquer momento ela vai entrar e vai tirar a sua vida. Então quem é dominado, ou quem se deixa dominar pelas suas emoções, pelos seus desejos, o apóstolo Paulo nos lembra que elas ou eles escravizarão a nossa vida. E aí Davi consegue sair da caverna, porque ele faz esta oração diante do Senhor. Ele clama a Deus, mas clama a Deus desta forma, com essa coerência e com essa vontade. E Deus o responde e ele consegue sair da caverna no nome do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo pelo Instagram ou pelo Facebook, depois esse culto vai ser colocado lá no YouTube. Mas você que está me ouvindo agora, se você se identificou com um dos 3 ou um dos 4 processos daqueles que estão na caverna, eu quero te convidar a tomar a decisão que Davi tomou, de abrir seu coração para Deus, expressar para Ele tudo, literalmente tudo que você tem no seu coração. Depois, reconhecer que somente Ele é o seu refúgio. E se você reconhece isso, não se canse de buscar nele a resposta até que Ele lhe responda. E para isso, não é só verbalizar em oração, mas é a leitura da palavra de Deus para que Ele te ajude. E em terceiro, veja quais são ou qual é a situação que tem te levado a celas, a prisões. Se é o julgamento, se é a falta de perdão, se é a falta de domínio, ou outra que eu não mencionei hoje aqui. Se for ela, confesse a Deus, abra seu coração para Deus, peça a Ele ajuda para que Ele mostre
mostre ajuda. E Ele vai lhe mostrar. E você vai conseguir sair no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. E aí, depois da oração, eu vou reforçar os avisos para a gente encerrar o culto desta noite. Você quer fazer essa oração comigo? Você pode fechar os olhos, feche. Se não, leve seu pensamento para Deus. Pai, a vida que temos num mundo decaído como esse nos leva constantemente a prisões. E nós te pedimos, ó Deus, que da mesma forma que tu abrisse para Davi, e ele teve essa clareza, Pai, hoje, aqueles que fazem essa oração comigo nesta noite, estão confessando diante de Ti aquilo que tem levado a prisões, seja a falta de perdão, seja o julgamento, seja o domínio próprio, ou outro. Se ele confessa, Pai, libera o teu perdão para ele, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, aqueles que têm aberto o seu coração nesta noite, se derramado diante de Ti, confessado a sua situação, como estão, como se encontram. Fala com eles, ó Deus. Tu és o nosso refúgio, então de Ti é que tem que vir a resposta para as nossas petições. Aqueles, ó Deus, que talvez se sintam tão fracos que perderam o ânimo pela leitura da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo revigore no nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada. Nós não somos capazes de concluí-las sem que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja conosco. É assim que eu te oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.